Ok, tá valendo? Aí. Boa noite, pessoas. Boa noite, irmãos e irmãs. Em Cristo Jesus. Muita alegria de estarmos aqui, compartilhando mais uma vez a palavra de Deus e também através de canções que tocaram o nosso coração, né? Vou estar trazendo aí uns louvores para compartilhar com vocês, certo? Começa já? Quer falar alguma coisa? Vamos lá? Vinícius. Sejas meu universo, não quero dar-te só o meu tempo, não quero dar-te um dia apenas na semana. Sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como nota. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento, minha luz e minha janela. Sejas meu universo, enchas cada um dos meus pensamentos. Que tua presença, teu poder sejam um alimento. Jesus, esse é meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo, dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento, minha luz e minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que tua presença e teu poder sejam alimento. Jesus, esse é meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que tua presença e teu poder sejam alimento. Jesus, este é meu desejo. Que sejas meu universo. Amém. Bonita a letra dessa música, né? Que a gente possa ter realmente esse sentimento, pedindo para que Deus seja o nosso universo, que não sejam só palavras que saem da nossa boca quando a gente está cantando uma música, mas que seja a nossa oração verdadeiramente, que Deus seja o nosso universo. Eu vou ler alguns versículos de Tiago 5. Ontem eu estava tendo uma conversa com umas amigas e eu achei... Enfim, a gente conversou sobre algumas coisas
E eu acho que esses versículos aqui, eles vão cair bem com o tópico que a gente conversou sobre o tempo que a gente está passando atualmente, né? A gente tem visto a nossa nação, principalmente, passar um período de bastante medo. Eu vejo de muitas pessoas sentindo medo, incerteza do futuro e achando que certas decisões, atitudes, enfim, humanas podem resolver problemas, podem tirar o nosso medo, podem ser a salvação do nosso povo. E a gente estava conversando sobre isso ontem porque uma delas estava bem preocupada, crendo que se tal coisa acontecesse, a gente estaria perdido e seria o fim da igreja e a gente não teria mais chance. E eu falei para ela que só existe um futuro possível para a humanidade e esse futuro é a vontade de Deus. Amém. Não existe a possibilidade de qualquer coisa acontecer que não esteja dentro dos planos de Deus. E não existe humano nenhum que consiga mudar essa realidade. Não existe humano ruim o suficiente para conseguir estragar com os planos de Deus. E não existe humano bom o suficiente que consiga ajudar os planos de Deus. A gente não consegue tornar a vida de Deus mais fácil, porque tudo que a gente faz é pecaminoso, tudo que a gente faz é buscando os nossos próprios interesses, até mesmo o melhor dentre nós, né? Tiago 5, no versículo 7 e 8 fala: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. O único movimento que a gente pode fazer no meio ao caos, no meio à perdição, no meio ao medo, é se fortalecer no Senhor. Não existe mais nada que a gente consiga fazer para salvar a nossa própria vida, porque quem é o homem para conseguir salvar a própria vida, né? Então que a gente ouça esses versículos e a gente tenha plena convicção de que a nossa única tarefa, e independente de qual seja o tópico, seja dificuldades que a gente está passando no trabalho, nos nossos relacionamentos, com amizades, sejam dificuldades financeiras, sejam qualquer que for o medo ou a preocupação que tem vindo sobre a gente, a única coisa que a gente pode fazer perante cada situação é ajoelhar e orar, pedindo para Deus que nos dê força, nos dê determinação. E agora os versículos 10 e 11 dizem: Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o que fim o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Então que a gente use os profetas que mesmo em meio de sofrimento demonstraram pra gente o que é ter paciência, o que é esperar no Senhor e o que é confiar que independente do que aconteça na nossa vida, é o plano do Senhor e é o melhor do Senhor. Que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, mesmo que não faça muito sentido pra gente enquanto a gente está vivendo isso. Que a gente possa ter os discípulos, os profetas, Cristo, Deus, que a gente possa ter eles como exemplo na nossa vida e que a gente possa cada vez mais confiar, ter paciência, perseverança e nos fortalecer na palavra e na vontade de Deus, porque não tem nada melhor para a nossa vida do que a palavra e a vontade de Deus. Que a gente seja fiel nisso. Vamos fazer uma oração e partir para o próximo louvor. Deus, eu peço, Pai, que o Senhor cada dia mais nos dê coragem, Deus. Que o Senhor cada dia mais nos dê perseverança na Tua palavra. Que a gente aprenda a ser fiel a Ti e aprenda a ter fé em Ti. A fidelidade é saber que os fins podem ser preocupantes na nossa vista, mas saber que a gente não Te abandonaria independente do que acontecesse, Pai. Que a gente consiga ser fiel, igual os amigos de Daniel, Deus, que falaram: a gente pode ser lançado no fogo, mas a gente não vai negar o nosso Deus, mas a gente não vai se ajoelhar perante ninguém, nenhuma imagem, nenhuma pessoa que não seja o nosso próprio Deus. Que a gente esteja disposto a morrer pelo Teu nome, que a gente tenha coragem para isso, Pai. Independente de qual seja o futuro que o Senhor preserva para nós, que o Senhor planeja para nós, que a gente seja fiel, que a gente esteja sempre crendo que independente do que aconteça, é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Que a nossa única confiança esteja em Ti, em nenhum homem dessa terra. Que a nossa
terra, incluso nós mesmos, que a gente não creia que pelas nossas próprias forças a gente consegue alcançar os céus, Pai. Que a gente reconheça que o único caminho de alcançar o céu e a felicidade verdadeira é através de Cristo Jesus e o sacrifício que Ele fez na cruz e a ressurreição de Cristo Jesus, Pai. Porque através da Tua vitória sobre a morte, nós conseguimos a paz que excede todo entendimento, a vida em abundância, a felicidade, independente de quais sejam as situações, Pai. Que a gente tenha cada vez mais fé, que a gente seja cada vez mais perseverante e que a gente não desanime, não tenha medo, que a gente não fuja dos Teus propósitos para a nossa vida, mas que a gente se aproxime cada vez mais de Ti, prosseguindo para o alvo do prêmio na soberana vocação em Cristo Jesus, dado por Ti, Deus. Nos dá coragem, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra, e enche-me até que se ache só a Ti. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra,
Usa aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Amém? Graças a Deus que nós aprendamos, né, de verdade, como foi cantado nessa música, de colocar-nos na presença de Deus e como a Cássia falou, nós realmente sermos dependentes de Cristo, porque não adianta nada às vezes a gente ficar preocupados com o dia de amanhã. A palavra de Deus mesmo diz para nós por que nós andamos preocupados, se a Deus pertence todas as coisas. E Deus não é pego de surpresa em momento algum da vida da gente. E hoje, se tivesse que botar um nome na pregação, nós colocaríamos nome para vocês lembrar, para vocês saberem. Logo que eu casei com a Dilce, isso foi em 88, foi em 88 que nós casamos. Eu era totalmente da Bavirada e eu recebi um livro. Naquela época eles lançaram Força para Viver. Era o nome do livro, um livrozinho azul. Acho até se vocês colocarem na internet vocês conseguem ver. Era testemunho de várias pessoas que eram bastante conhecidas. Tinha o Silas da seleção brasileira e outras pessoas. E aquele livro, ele começou a transformar a minha vida. Mesmo que eu tenha andado muito tempo ainda perdido, mas aquele livro que deu o pontapé inicial na minha vida de fé. E por isso que eu estou dizendo, se tivesse que botar um nome hoje na pregação, eu colocaria esse nome, Força para Viver. Nós precisamos ter força para viver. Mas essa força, como foi falado aqui hoje, ela não vem de nós. Essa força não vem de nós, essa força vem de Cristo. Essa força vem do Evangelho que transforma o nosso viver e que faz a nossa vida diferente. Nós estamos estudando agora, nós estamos abordando João 29 a 34, eu vou ler com vocês, que diz assim, no dia seguinte João viu Jesus no caminho, caminhando em sua direção e disse, vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era ele que eu referia-me quando dizia, um homem virá depois de vocês, depois de mim, muito mais poderoso do que eu, pois já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim quando batizava com água que fosse revelado por Israel. Então João deu o seguinte testemunho, eu vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com águas, disse-me, aquele ao qual você vir o Espírito Santo descer e permanecer, este batizará com o Espírito Santo. E eu vi isso acontecer, portanto eu dou testemunho que este é o Filho de Deus. Então, quando realmente nós reconhecemos Cristo na vida da gente, nós falamos e testemunhamos assim como João Batista, que diz, este realmente é o Filho de Deus. E nós estamos conversando um pouquinho que a autoimagem cristã, nós estamos falando isso já faz uns 3 ou 4 cultos, a autoimagem cristã ele não é um fruto da nossa transformação, não é um fruto de eu viver corretamente, mas é um fruto de um milagre divino. Ela é um fruto de uma obra do Espírito Santo, é isso que nós temos que compreender e entender. Nós precisamos que Cristo realmente nasça na nossa vida. Nós precisamos que Cristo realmente cresça na nossa vida. Até o momento em que nós deixarmos de existir e existir somente Cristo no nosso viver. E isso é um processo sobrenatural. Não há nada que nós possamos fazer ou deixar de fazer, como a Cássia falou. Não existe nada que eu faça ou que eu deixe de fazer que vai transformar a minha vida ou transformar o mundo. Então não é um fulano acontecer tal coisa ou acontecer outra coisa completamente diferente que vai mudar a minha, para onde eu vou ou quem eu sou. A única pessoa que consegue transformar o nosso viver é Jesus Cristo.
Por isso que João Batista diz, esse é, e eu dou o testemunho, esse é o Filho de Deus. Nós precisamos agir de uma forma ao qual Deus toca no nosso viver, dando-nos o desejo de nós realizar as coisas que é do agrado dele. Nós só vamos fazer as coisas de Deus no momento em que Deus tocar no nosso viver e fazer com que a nossa vida seja transformada. E a semana passada nós falamos um pouquinho a respeito de cristianismo e moralismo. O cristianismo não tem nada a ver com moralismo. O moralismo é aquela coisa pesada, é aquela coisa que nós temos que fazer, nós temos que viver de acordo com isso. O moralismo exige uma correção. O moralismo exige a força de vontade nossa. Nós precisamos ter força de vontade para vencer, para ser moralistas. Enquanto o cristianismo não é isso. O cristianismo é o ensino de Cristo. No momento em que nós conhecemos a Cristo, nós não somos transformados por força de vontade. Nós somos transformados pela força do Espírito Santo de Deus. Porque Ele nos dá a força para viver. E é isso que é assim que nós cremos. E é assim que nós vivemos. A nossa vida, o Espírito Santo nos regenera, o Espírito Santo nos transforma. Ele não nos reforma, mas Ele muda o nosso viver. Ele transforma completamente a nossa vida. Nós deixamos de viver como João Batista falou. Interessa que Ele vá crescendo aos poucos na vida da gente até o dia em que nós sumamos completamente. E somente Cristo viva na nossa vida. Então, a vida cristã autêntica é uma vida de entrega ao fruto do Espírito Santo. Quando nós nos entregamos realmente a Deus e dizemos, Senhor, já não quero mais viver, eu faço força para viver a vontade de Cristo. Quando vem aquela vontade dentro de mim de fazer alguma coisa que eu quero, eu subjugo aquela vontade. Eu não quero mais viver. Aí tu pode até dizer, mas tu não acabou de dizer que não é o que eu faço, é o que eu deixo de fazer que vai transformar a minha vida? Sim, é Cristo que vai transformar o nosso viver, mas nós precisamos dar o primeiro passo. Eu vejo muito isso quando o povo atravessou o Mar Vermelho, que ao contrário do que a gente vê nas novelas aí, que Moisés levanta o cajado e o mar se abre, não foi assim que aconteceu. A palavra de Deus diz que Moisés enfiou o pé na água. Quando ele botou o pé na água, a água se abriu. Nós precisamos dar o primeiro passo. Depois, quando a gente vê a travessia do Jordão, o pessoal começa a atravessar e a água começa a subir e sobe nos artelhos, sobe no garrão, sobe na canela, sobe no joelho, e a água vai subindo e eles não param, eles continuam andando. Nós precisamos dar o passo. A salvação é gratuita, como eu falei na semana passada, só que exige de nós uma mudança de vida, exige de nós uma transformação de vida. Nós não queremos mais viver como nós vivíamos. Ela diz para nós, a palavra de Deus, aquele que furtava não furta mais, aquele que roubava não rouba mais. Será que isso foi uma transformação de Deus na vida da pessoa? Ou foi a pessoa que, quando conheceu a Deus, ela quis se transformar porque ela quis ser mais parecida com Deus? É isso que a gente vê na vida de João Batista. João Batista não era o que era por causa que Deus assim o fez, mas ele foi devagarzinho, buscando cada vez mais a presença de Deus e crescendo cada vez mais na presença de Deus. É lógico que Deus coloca vontade na vida da gente, mas nós precisamos andar junto com Deus. Nós precisamos, a palavra de Deus diz para nós, senão não seria assim que ela diria, né? Porfiai, não é isso que ela diz para a gente, porfiai. Nós temos que lutar contra o nosso fé. A palavra de Deus diz para nós que o que nos faz pecar é os maus pensamentos. E se nós levar esses maus pensamentos cativos, se nós tirar esses maus pensamentos da vida da gente, eu sei que nós não vamos conseguir, de agora em diante eu não vou pecar mais, não de forma alguma, mas de agora em diante, quando aparecer algum pensamento pecaminoso na minha cabeça, eu vou repreender. Eu não quero mais ouvir isso, eu não quero mais viver dessa forma. Eu vou lutar com todas as minhas forças. Sabe quando a gente está no meio de alguma discussão? Se nós retribuir a discussão vai cada vez acalorar mais. Se alguma pessoa vir e nos agredir e nós responder a essa agressão, vai se transformar numa briga. Agora, se nós acalmar o nosso coração, se nós amar as pessoas de uma forma que nós mostrar para as pessoas que, cara, eu já não vivo mais, é Cristo que vive em mim.
É isso que Cristo fala para nós quando alguém te bater na face direita, oferece ele também à esquerda. Provérbios, acho que é 15:1, né? Diz, a resposta branda Ah, desvia furor, mas a calma. palavra dura suscita Suscita ira. Isso. Não me lembro qual é que é o versículo. É 16, eu acho que é 16. Alguém consegue dar uma olhadinha? 16, né? A palavra branda suscita, a palavra branda desvia o furor, A palavra dura suscita ira. suscita ira. Então, no momento em que nós vivermos totalmente dependentes de Cristo, nós não vamos mais viver suscitando, fazendo com que o furor esteja dentro de nós, mas nós vamos acalmando o nosso ser. É o 15? 15:1? Aí a Josi está boa de memória. Provérbios 15:1. Então que nós aprendamos a viver nessa calma, viver conforme Cristo, como Cristo era. Eu não consigo entender como é que pode cristãos que pregam violência. Eu não consigo entender. Cristãos que pregam que nós devemos ir para cima. Cristãos que pregam que nós precisamos mudar. Gente, a única forma que o cristão muda alguma coisa é por intermédio de oração. É lógico que nós não vamos nos acomodar. É lógico que nós podemos dispor do que a lei nos permite de fazer. Vai ter uma PEC, vai ter uma coisa que vai ser contra os cristãos. Vamos lá, vamos na frente da prefeitura, vamos na frente do palácio, em algum lugar, e vamos falar a respeito do que a gente acha correto. Mas jamais nos levantar contra poderes. Nós não podemos. A palavra de Deus não diz para nós que nós temos que orar pelos nossos governantes. Nós temos que orar por ele. A palavra de Deus não diz para nós que nós temos que orar para que a nossa vida seja calma. A gente ora pelos nossos governantes para que a nossa vida seja calma. É isso que ela diz. Ou ela diz, vão lá e enfrente os governantes. Ela não diz isso. A palavra de Deus diz que nós devemos orar por eles. Nós devemos amar os governantes. E nós devemos, quando a palavra de Deus está falando, ao contrário do que as pessoas falam, que ela diz que Deus quer que leve a palavra porque Deus quer que todos se salvem. Ele está falando disso. Ele está falando que nós devemos orar pelas nossas governanças. Porque Deus quer que todos se salvem. Ele quer que os nossos governantes se salvem. Eles querem que os nossos governantes governem de uma forma correta. Mas não é para a gente se levantar contra os governantes de forma alguma. Mas não é isso que nós estamos falando hoje. No momento em que nós reconhecemos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, a nossa autoimagem deixa de ser nós mesmos e nós começamos a olhar para nós como Cristo. É uma imagem cristocêntrica. Quando a palavra de Deus diz para nós que nós somos, isso fala em Salmos, não é heresia, que nós somos pequenos deuses. É isso que ela está dizendo. Nós estamos nos transformando em Cristos. Eu não estou falando em teoria da evolução, pelo amor de Deus, gente. Não confunda as coisas, mas eu estou falando que a cada dia eu posso ir melhorando. A Cássia hoje na oração ela diz, nós vamos dia após dia melhorando para que nós chegamos à estatura do varão perfeito. Nós temos que lutar por isso, para o prêmio da soberana vocação, foi isso que ela falou. Nós precisamos lutar para cada vez mais crescer em obras de Cristo. Não crescer na nossa vontade, não crescer no nosso egocentrismo, não crescer em aumentar em quantidades de seguidores. Não, mas ser discípulos realmente de Cristo. Não é obra de moralismo, não é obra de força de vontade, não. É obra fundamentada no amor, é obra fundamentada no Cristo, que é o próprio amor. É isso que nós precisamos fazer. Nós não podemos colocar os nossos pés em moralismo, não, nada disso, gente. A vida cristã autêntica, ela é fruto de um milagre operado por Deus, pelo poder de Deus na nossa vida, é isso. É uma obra milagrosa na nossa vida. Se nós não a tivermos, nós não teremos condição de ser cristãos. Ou melhor, nós não teremos condição de vivermos. Quando a palavra de Deus diz para nós que no momento em que nós aceitamos Cristo, nós temos vida e a temos em abundância, é isso que ele está falando. Porque se nós não vivermos Cristo, nós nunca vamos viver. Essa é a realidade. A palavra diz que mesmo mortos, vocês estarão vivos. No momento que nós partirmos dessa terra, nem assim a morte vai ter força sobre nós. Enquanto nós vimos quantas pessoas vivendo nesse mundo que estão mortos.
Pessoas que não conhecem a Cristo, ou que não têm força para prosseguir vivendo a sua vida, aquela vida a qual Deus nos chamou. A pergunta que eu tenho para você nessa noite: você está vivendo para aquilo que Deus te chamou? Você conhece esse Cristo de verdade? Você conhece o poderio de Cristo no seu viver? Ou melhor ainda, será que você já sabe para que você veio a esse mundo? Ou ainda tu está naquela quem eu sou, para onde eu vou, da onde eu vim? Isso, a gente pode dizer que nós estamos vivendo dessa forma? Se nós não conseguimos saber nem quem nós somos, se nós não sabemos de onde nós viemos, se nós não sabemos para onde nós estamos indo, nós precisamos que o milagre aconteça na nossa vida. Nós precisamos de transformação no nosso viver. Eu gostaria que vocês refletissem comigo nessa noite. Qual é o tipo de vida que nós somos chamados a viver? Para que nós somos chamados a viver? Consegue um pouco d'água para mim? Nós somos chamados para quê, gente? Porque às vezes a gente acha que... Pode ser esse aqui de plástico, pode pegar um de plástico lá não. Nós somos chamados para quê? Essa leitura que eu fiz em João 1, 29 a 31 nos revela qual é a vida que nós devemos viver. E ela revela para a gente 3 fatores. E eu quero conversar hoje, eu quero ver se eu consigo falar sobre esses 3 fatores. O primeiro fator é a vida ao qual nós fomos chamados para viver, é a vida do vai e vem do dia a dia. Porque, sabe, às vezes nós colocamos uma coisa não natural. Para nós sermos cristãos, nós não podemos ter uma vida natural. Não, Cristo nos chamou para o vai e vem do dia a dia. É para isso que Cristo nos chamou. Misticismo. Isso, é um misticismo, paranormal, é uma vida, nós temos que viver paranormal. Nós vemos isso, pessoas fazendo, nós vimos, foi em 1969, se eu não me engano, que teve um louco que pegou um monte de gente e foi para uma ilha e houve um suicídio coletivo de 900 pessoas. Se eu não me engano, foi em 1969 que aconteceu isso. E hoje em dia, e nós vemos, infelizmente, hoje e todo o tempo pessoas vivendo isso. E nós precisamos deixar de viver essa vida a qual nós estamos vivendo para viver uma vida à altura de Deus. Não, não é para isso. Olha o que ele diz no verso 29. No dia seguinte, João viu caminhando em sua direção. Gente, existe alguma coisa mais natural do que isso? Jesus Cristo sai do lugar onde ele está e vai de encontro a João Batista. É o vai e vem da vida. É isso que nós precisamos entender. Ele não está nos chamando para clausuras de monastério. Para me mudar de vida, eu tenho que sair do lugar onde eu estou e se eu for viver numa ilha deserta, eu não vou mais pecar. Será? Não é no monastério. Não é eu viver uma vida totalmente fora do viver que vai me transformar em uma pessoa boa. Não é a alienação de montes, sabe? Eu vou para cima de um monte, eu vou ter um contato direto com Deus, como às vezes eu vejo pessoas que sobem monte. Vamos orar no monte, e sobe um monte, e eu ouvi gente dizendo, gente, eu subi monte já para orar junto com outras pessoas, e não estou dizendo que isso seja errado, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Mas qual tem sido a razão de tu ter subido o monte? Eu vi um dia, foi junto comigo um rapaz que subiu o monte e levou um chafar. Chofar. Levou um chofar. Chofar é a guampa do bode, que lá no templo eles tocavam para quando Deus
e quando o sacerdote ia entrar no Santo do Santíssimo, era tocado aquele instrumento para dizer que Deus estava presente. O cara subiu o monte com aquela guampa para soprar lá em cima, para chamar Deus para o lado dele. Deus está do nosso lado sempre. Não é em cima do monte. Ah, eu subo em cima do monte porque lá no monte eu estou mais perto de Deus. Gente, é como ele falou, misticismo puro. Não é isso que nós somos chamados para ser. Nós não fomos chamados para subir um monte, para estar mais perto de Deus. Não, nós fomos chamados para estar do lado das pessoas aqui no mundo. Nós fomos chamados para levar o Evangelho para toda criatura, para isso que é o nosso chamado. Nós não somos chamados para viver um misticismo, nós somos chamados para viver uma vida espiritual, uma vida santa. É isso. Às vezes as pessoas confundem o que é santidade. Santidade não é... Como é que eu posso dizer? Santidade não é eu deixar de fazer as coisas, mas santidade é fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Eu faço as coisas não porque aquilo pode me levar para o inferno, mas não. Eu não quero fazer as coisas porque aquilo desagrada a Deus. E eu não vou me afastar, eu quero que vocês entendam isso, eu não vou me afastar das pessoas para não pecar. Eu preciso estar no meio das pessoas, é isso que Cristo manda para nós, que nós sejamos o sal da terra, que nós estejamos dentro da terra. O sal, ele não tem valor nenhum fora da panela de arroz. Ou por acaso algum dia tu já pegou um prato de sal e começou a comer? Não. Mas agora se tu botar um pouquinho de sal no arroz, ele fica gostoso. Se tu botar um pouco de sal no feijão, ele vai ficar gostoso na carne, onde quer que tu quiser, onde quer que tu achar melhor. O sal sozinho é ruim. Nós não podemos ser sal dentro do saco de sal. Nós temos que ser sal na comida. Nós temos que ser transformadores do mundo. Nós temos que buscar o contato direto com Deus. E mais do que isso, levar esse contato para as pessoas que estão na nossa volta. Nós precisamos contagiar as pessoas com a palavra de Deus. Nós precisamos mostrar para as pessoas o quão maravilhoso é andar separado dessa vida mundana. Como é gostoso ser cristão. Não é aquele testemunho que eu canso de dizer, que as pessoas dizem assim, antes eu fazia isso, aquilo, aquele outro, e aí quando a gente se transforma cristão, a gente não pode mais nada. Não é. No momento em que nós nos transformamos cristãos verdadeiros, é que nós podemos tudo. Ele nos dá o direito, ele nos mostra a liberdade, ele nos separa da vida mundana e nos transforma para uma vida de luz. Para que Cristo nos chamou para estar aqui nessa terra? Nós precisamos, gente, viver as responsabilidades dos dias de amanhã, não abandoná-las. Não quero mais deixar de viver, mas eu quero viver em santidade, viver em purificação. Eu quero viver aqui, como diz essa passagem, eu quero viver o dia seguinte. O texto está nos mostrando que no dia seguinte Jesus foi ao encontro de João Batista. Enquanto ele estava, o que João Batista estava fazendo? Trabalhando. Ele estava fazendo exatamente o que ele fazia todos os dias. Ele não estava no templo. Ele buscou. Foi Jesus Cristo que foi de encontro ao João Batista no lugar onde ele estava. Ele foi ao encontro de João Batista lá no Rio Jordão, onde ele sempre estava. É lógico que João Batista tinha uma vida consagrada a Deus, uma vida que andava de acordo com a vontade de Deus, mas não foi por causa disso. Ele poderia ter buscado a João Batista quando João Batista estava no meio da peregrinação dele no deserto. Sabe, João Batista saía de vez em quando, ia para o deserto, fazia jejum, ficava vários e vários dias sem comer, se consagrando a Deus. Foi nesse momento que Cristo foi entrar com ele? Não.
Cristo foi lá estar com ele no momento em que ele estava fazendo o que ele sempre fazia. No momento em que ele estava trabalhando. Ele revelou-se a Jesus Cristo. Jesus Cristo se revelou a João Batista ali naquele momento. Não foi no deserto. Não foi no momento que ele estava face a face com Cristo, não. Mas foi no momento em que João estava trabalhando. Quanta lição nós podemos pegar nesse fato. Se nós entendêssemos e levássemos a sério esse princípio, o cristianismo seria totalmente diferente. Ele não seria esse gueto de loucura ao qual nós vivemos hoje. Pessoas que querem mostrar um sobrenatural. Venha hoje para o culto de libertação. Venha hoje para o culto de cura. Escândalos que nós vemos dentro de igrejas ou segmentos, frutos de movimento contemporâneo que distorce completamente a espiritualidade cristã ortodoxa. Sabe, agora, se nós olharmos, agora em outubro nós vamos chegar a 517, quantos anos vai dar? 504 anos? 507 anos já? Não, 505 anos já. 505 anos da reforma, né? Agora em outubro nós estamos chegando em 1517, nós estamos chegando a 505 anos. E o que nós temos a agradecer à reforma cristã? Essa reforma, né, de Lutero. O que nós temos para agradecer à reforma de Lutero é que Lutero trouxe o cristianismo para o horário comercial. Antigamente, as pessoas iam na igreja e viviam o cristianismo dentro das igrejas. E, infelizmente, hoje nós estamos retornando para isso. Pessoas que vão na igreja e têm o cristianismo como aquele momento em que estão dentro da igreja. E no momento que saem dentro da igreja, vivem uma vida comum. Uma vida normal. Só que a reforma não mostra isso para nós. A reforma diz que no momento lá em 1517 que foi feita a reforma, foi retirado a santidade de dentro dos conventos e dos mosteiros. As pessoas só eram consideradas santas aquelas pessoas que estavam lá enfiadas em algum lugar. As pessoas que se alienavam do mundo para viver num canto espiritual. Lutero, ele interpreta a vida de forma cristã da seguinte forma. Ele diz: o pão nosso de cada dia, isso Lutero, palavras de Lutero, o pão nosso de cada dia nos dá hoje através do padeiro. Gente, isso é profundo demais. Você sabia que o padeiro, quando ele está trabalhando lá, ele está glorificando a Deus? Você sabia que você, quando está lendo, quando você está na aula estudando, você está glorificando a Deus? Quando você vem aqui na igreja, você está glorificando a Deus. Quando você vai num cliente, atender um cliente, você está glorificando a Deus. Nós estamos em todos os momentos da vida da gente glorificando a Deus. O problema é quando nós apagamos isso da nossa memória e achamos que nós só conseguimos glorificar a Deus no momento em que nós saímos do lugar onde nós estamos para ir num lugar retirado. Eu vou para o retiro, porque o retiro é maravilhoso, é 3 dias que nós estamos na presença de Deus. Por quê? Porque eu saí do mundo. Foi isso que Cristo mandou nós fazermos? Não. Cristo não mandou nós sair do mundo. Cristo mandou nós viver o cristianismo aqui dentro, no mundo. E isso a reforma trouxe para nós tirar de dentro dos monastérios, tirar de dentro dos conventos esse cristianismo falso e nós vivermos um cristianismo de verdade, um cristianismo espiritual junto da onde nós estamos, dentro do nosso trabalho. Mostrar para as pessoas o quão maravilhoso é viver a vida de Cristo. Isso é revolucionário, gente. Nós conseguimos entender isso. O povo de Deus, porém, teima em viver de boca aberta, olhando para o céu. Olhando para o céu. A gente vê no livro de Atos lá, vocês lembram lá em Atos, quando ele diz assim: varão Galileu, por que vocês estão olhando para o céu? O mesmo Cristo que subiu é o Cristo que aqui está. Nós não podemos viver uma vida esperando que nós vamos ter uma vida melhor lá no céu.
Nós não podemos viver uma vida esperando que Cristo vai transformar a nossa vida espiritual. Não, é aqui, agora, já. É no dia a dia. A espiritualidade falsa é nada mais que uma idolatria, que é trabalhar, e a idolatria é um trabalho escravo em busca de algo, alguma coisa com fim. É tão ridículo comparar o evangelho com isso, sabe? Porque o evangelho não é uma coisa que ele você faz com Deus como se fosse um contrato de compra e venda, ou sei lá, você vai correr uma corrida para ganhar um prêmio. Moeda de troca. Não é uma competição que Deus fez para alguém ser melhor. Ele fez para as pessoas verem o quão elas eram miseráveis sem Deus. E em tudo na nossa vida, se a gente não fizer por Deus e em nome da vontade de Deus, vai ser um sofrimento, vai ser um pesar. Existe uma frase que eu não lembro de qual país que diz assim: vida é sofrimento. Que ele é explicada da seguinte forma: é um tipo de filosofia. A pessoa está sentada e ela começa a sentir uma câimbra e tal, ela tem que levantar e caminhar. Ela está caminhando, ela cansa e ela tem que deitar. Ou seja, tudo que a pessoa faz é porque ela está sofrendo ali onde ela está e ela tem que mudar de posição. E isso não é o cristianismo, é diferente. Você faz por honra e glória a Deus. Naquilo que você está fazendo já tem a alegria de Deus. O amor da pessoa demonstrado pela outra pessoa é fazendo bem pelaquela outra pessoa, servindo. A pessoa servindo, ela não está mais trabalhando pelo pão como um escravo, mas ela está trabalhando para Deus. O problema é que nós vivemos a vida conforme o mundo, por meritocracia. Nós acreditamos nisso. Isso eu já fiz uma pregação um tempo atrás a respeito do paganismo. Isso é paganismo. É que nós fazemos uma coisa querendo receber a paga em troca. E o cristianismo não é isso. O cristianismo é completamente diferente. Tu faz as coisas sem esperar nada em troca. É o contrário da idolatria. Isso. Por isso que a idolatria é um problema. Porque a idolatria é tudo que tu faz. Tu está querendo alguma coisa em troca. E o cristianismo não é isso. O cristianismo é nós vivermos a vida ao qual Deus nos deu. Viver a vida para a qual nós fomos chamados. Olha o que diz Jeremias, capítulo 29, do 4 ao 9. Diz assim, ó: o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus: que ele deixou Nabucodonosor levá-los como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Agora ele diz, olha o que ele diz para o povo dele: construam casa e morem nelas, plantem árvores frutíferas e comam suas frutas, casem e tenham filhos, e os filhos se casem e tenham filhos, e vocês vão aumentar cada vez mais o número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade para onde eu vos mandei como prisioneiros. Orem a mim pedindo em favor dela, pois se ela estiver vivendo bem, vocês estarão vivendo bem. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel. E estou avisando que não se deixe esmagar pelos profetas que estão no meio de vocês. Aqueles que pode dizer que adivinham o futuro. Não deem atenção ao sonho deles. Eles dizem mentiras em meu nome. Eu não os enviei. Eu, o Senhor, estou falando. O lugar onde você estiver, faça o melhor que você puder. Melhore a vida das pessoas na volta de você, porque se vocês melhorarem a vida deles, vocês vão viver uma vida melhor. Vivam o dia de hoje. Vivam o vai e vem do dia a dia. Olha o que diz em Atos 1, 9 a 11. E depois de tudo isso, Jesus foi levado aos céus. A passagem que eu falei. E ele diz: varão Galileu, por que vocês estão olhando para o céu? Esse é o Jesus que estava com vocês. E vocês viram subir. E ele vai estar aqui de novo com vocês. E 2 Tessalonicenses 3, do 6 a 10, diz para nós o seguinte: irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno a vocês que se afastem de todos os irmãos que vivem sem trabalhar. A palavra de Deus diz para nós que nós precisamos viver de acordo com a vontade de Deus e trabalhando no vai e vem do dia a dia.
Não existe no Novo nem no Velho Testamento a ideia de que o cristão tem que viver uma vida espiritual e se abstrair dessa vida qual nós estamos aqui no mundo de forma alguma. Vocês podem ler a Bíblia de cabo a rabo que não vão conseguir ver isso. Pelo contrário, o que diz para nós em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2? Que nós tenhamos a mente transformada e viver no mundo mostrando qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Deus manda que nós sejamos pessoas diferentes e deixar que a palavra dele haja em nós. Mas nós vivendo no mundo, nós temos que passar a nossa vida clamando a Deus pela graça sobre a nossa vida e sobre o mundo. E trabalhando pela restauração. Nós precisamos restaurar o mundo por intermédio da nossa vida. Nós temos que viver a vida do vai e vem, do dia a dia, da rotina. O que transforma o nosso viver e o viver das pessoas. É isso, é o primeiro ponto que nós queríamos falar. O segundo ponto é a vida que nós devemos viver centrada em Jesus Cristo. Nós precisamos. Nós vemos que João Batista vivia uma vida ministerial correta e não tirava os olhos das pessoas, olhando para as pessoas do mundo inteiro e tentando ajudar as pessoas a transformar o seu viver. Nós precisamos viver um cristianismo real, um cristianismo verdadeiro. Nós precisamos colocar Cristo como objeto de culto na nossa vida para que as pessoas vejam. É o que ele diz no versículo 29 a 31. Vejam o Cordeiro de Cristo. O Cordeiro de Deus, desculpa, que tira o pecado do mundo. Era a ele a quem eu me referia. Será que é dessa forma que nós estamos vivendo? Será que nós estamos apontando Cristo pelo nosso modo de viver? E se a gente refletisse um pouco, não é bem mais fácil a gente viver apegado às pessoas do que viver apegado a Cristo? Porque às vezes eu vejo, as pessoas olhando para... as pessoas chegam na igreja. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? A pessoa chegar na igreja e dizer para mim: pastor, eu estou passando por um problema, tem como o senhor fazer uma oração por mim? Elas acreditam em pessoas, elas acreditam em santos, pessoas que vão e oram para santos, pessoas que oram para personalidades e acham que essas pessoas vão fazer tem algum poder mágico sobre as pessoas, e não é isso que a palavra de Deus diz para nós. A palavra de Deus diz que nós temos que render os nossos cultos somente a Deus, não é a pessoas, a personalidades, nem a ninguém, mas nós temos que colocar a nossa crença em Jesus Cristo, somente em Jesus Cristo. Então quando alguém vir pedir para ti, ore por mim, diz assim: por que tu não ora tu direto a Cristo? Ensina as pessoas que Cristo é muito mais importante do que qualquer pessoa, muito mais importante que qualquer outra coisa. É muito mais fácil nós nos apegarmos a ordenanças. Por exemplo, essa semana eu ainda estava falando aqui em casa a respeito de: será que se eu não batizar uma pessoa, essa pessoa vai para o inferno? Nós não temos isso no nosso pensamento? A pessoa, para ser salva, ela precisa ser batizada? A pessoa, para ser salva, ela tem que participar da ceia todos os meses? Nós damos muito mais valor, às vezes, para as ordenanças do que... as ordenanças que falam em memória de Cristo do que ao próprio Cristo. Ou, às vezes, nós damos mais ênfase aos sacramentos religiosos, né? Crisma, penitência, unção dos enfermos, do que nós damos mais crença aos canais de bênção do que ao abençoador. Isso, já fiz pregação também a respeito disso. Às vezes nós acreditamos mais nas bênçãos do que no abençoador. É mais fácil nós apegarmos às letras. Essa semana eu estava falando com o Leonel. Às vezes nós nos apegamos tanto ao que está escrito na Bíblia que nós esquecemos do que a Bíblia está falando. Nós nos apegamos tanto ao farisaísmo. Nós nos apegamos tanto à letra. Nós apegamos tanto a uma forma litúrgica da igreja. Tem que acontecer assim. Nós temos que cantar 2 louvores, ter uma palavra inicial,
tem que se funcionar de tal forma, nós nos apegamos tanto à liturgia que esquecemos de louvar e bendizer a Deus. Nós nos tornamos cristãos fiéis religiosos, mas não cristãos seguidores de Cristo de verdade. Nós nos apegamos a programas, nós nos apegamos a atividades, e muitas vezes ao invés de estar falando do próprio Cristo. Nós queremos trazer pessoas para a igreja para encher a igreja, e não com o interesse de encher o reino de Deus. Qual é a forma que nós estamos agindo? Será que nós estamos com os nossos pensamentos centrados em Cristo realmente? Será que nós temos falado que Cristo realmente é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Ou seja, não existe nada, nem ninguém que tenha condição de fazer alguma coisa, mas somente Cristo. Só Ele pode perdoar dos meus pecados. Não é o culto de sexta-feira que vai me libertar. Não é o culto de quarta-feira que vai me tirar das maldições. Não, é Cristo. Nós precisamos, assim, como João Batista fala, eu não sou digno nem de atar as sandálias dele. E eu quero dizer para vocês que se nós procurarmos no mundo inteiro e achar essa pessoa que é capaz de atar a sandália de Cristo, ou seja, uma pessoa que vive corretamente, que faz tudo certo, nem essa pessoa merece louvor. É somente Cristo. Somente em Cristo. Tudo que João Batista viveu foi a realidade do tempo dele. E mostrando para as pessoas que Deus era real, que Cristo é real. John Piper, né? Ele diz para nós o seguinte a respeito dessa passagem. Quando ele estava estudando, né? João 1, 29 a 34, ele fala o seguinte: João quer que sintamos a grande superioridade de Jesus Cristo nesse contraste. O batismo com o Espírito Santo e o batizar com águas é a diferença entre um relâmpago e um vagalume. Consegue entender? O batismo com água é um vagalume. O batismo com o Espírito Santo é um relâmpago. É a diferença entre uma pessoa e uma pintura. É a diferença entre o casamento e uma aliança de ouro. É a diferença entre o nascimento de uma criança e o certificado de nascimento. É a imersão na água ou a imersão em Deus. O que eu, João Batista falando, o que eu faço e o que ele faz, Jesus Cristo, é completamente e radicalmente diferente. Nós precisamos entender isso. E aí ele diz assim, ó, eu não ouso desatar as suas sandálias. Ele existia antes de mim e está infinitamente acima de mim. Eu sou a voz, ele é a mensagem. Eu sou o ponteiro, ele é o tempo. Eu sou humano, ele é Deus. Gente, quão profundo é isso? A vida que nós devemos viver é uma vida centrada em Cristo. Olhamos para Cristo, vivemos a realidade suprema. Vivemos o que Cristo quer para nós, porque Ele é Deus, Ele é o único que pode nos salvar. Olhe para Jesus Cristo e coloque a sua fé em Jesus Cristo e você vai entender quem é Cristo. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é viver o dia a dia. A segunda coisa é ter Cristo como nosso Senhor. E a terceira coisa, para a gente terminar, é que nós devemos viver para resgatar muitos. Nós temos que viver o cristianismo correto para resgatar pessoas. Lá no fim do Evangelho ele diz para nós o seguinte: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. O Pai enviou a Jesus Cristo.
e Jesus Cristo nos enviou, nós temos que viver de acordo com a vontade de Deus. João Batista viveu a sua vida inteira para revelar Cristo. Nós também devemos viver dessa forma. Por exemplo, amanhã, como vai ser o nosso dia? Vai ser um dia normal? Ou será que nós vamos mudar o nosso pensamento? Será que nós vamos aproveitar o ônibus e falar de Cristo? Será que nós vamos aproveitar quando entrar no banco? Se bem que hoje ninguém mais vai em banco, né? Mas o lugar onde nós estivermos. Quando a gente conversar com a nossa vizinha, quando a gente pegar o nosso telefone para falar alguma coisa no WhatsApp, ou fazer alguma postagem no Facebook, ao invés de nós estar falando de coisas do mundo, vamos falar das coisas de Deus. Vamos falar de Deus para as pessoas. No momento em que nós abrimos a nossa boca, nós temos que aproveitar o nosso tempo para falar a respeito daquele que pode todas as coisas e pode salvar as vidas. Ou vocês acham que futebol vai mudar a vida de alguém? Ou política? Hoje, por exemplo, nós vamos ter um debate na Band, né? O debate presidencial lá, que vai estar os presidentes debatendo. Vocês acham que aqueles homens que vão debater ali de noite vão mudar a vida, as nossas vidas? Eles podem até fazer algum tipo de transformação no mundo, mas como nós vemos em Jeremias, Deus não colocou o povo de escravo e disse o que para o povo? Vocês são escravos deles, vocês têm que trabalhar o melhor possível. Então qualquer um daqueles que ganhar hoje de noite não vai mudar em nada a nossa vida com Deus. Nós precisamos mostrar para as pessoas que Deus é muito mais importante para nós do que qualquer presidente, do que qualquer eminência governamental. Nós precisamos viver uma vida de verdade, nós precisamos ser cristãos de verdade. Então, muitas vezes nós estamos perdendo tempo falando em política, muitas vezes nós estamos perdendo tempo falando em futebol, perdendo tempo falando de como fazer uma comida melhor. Aí tu vai dizer, então a gente não deve conversar nisso. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas se nós estivermos, tudo que nós fizermos tem que ser para a honra e para a glória de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Então que a nossa boca seja cheia da palavra de Deus, que a nossa vida seja cheia de Deus e que nós possamos viver aonde nós estivermos, no dia a dia, viver Cristo no nosso viver. É isso que eu quero convidar vocês a fazer nessa semana. A não viver mais da forma a qual nós estávamos vivendo, mas viver para resgatar muitas pessoas. Que Deus transforme o nosso viver realmente. E que nós possamos viver de acordo com a santa e maravilhosa vontade de Deus. Vamos fazer um louvor? Quer vir aqui, Cássio? Vamos fazer um louvor mais então. Glória a Deus.
nossa vida o vai e vem diário. Nós precisamos viver no vai e vem diário, porque Cristo assim manda. Nós precisamos viver uma vida centrada em Cristo, e que nós precisamos viver uma vida para resgatar as pessoas do mundo. Que isso possa ser uma realidade na vida da gente. Que nós possamos, de verdade, viver uma vida para fazer as pessoas reconhecer e conhecer a Cristo como o único e suficiente Salvador da vida delas. Espero que nós aproveitemos essa semana para convidar pessoas para conhecer a Cristo, para falar de Cristo para as pessoas, quem sabe convidar pessoas para estar conosco, para ouvir a palavra de Deus, ou falar de Deus por intermédio da internet, por intermédio do WhatsApp, por intermédio de face a face com as pessoas, dentro de ônibus, dentro de local onde nós estamos, dentro do lá no nosso trabalho. Nós deixamos de viver uma vida normal e começamos a viver uma vida discipuladora. É para isso que Cristo nos chama. Cristo diz para nós que nós devemos ir por todo o mundo e levar o Evangelho a toda criatura, ensinando-os e batizando, discipulando as pessoas, falando de Cristo para eles e transformando a vida deles. É isso que eu tentei falar nessa noite. Nós deixamos de viver uma vida ao qual a gente acha que a clausura vai transformar o viver, mas que nós possamos viver no dia a dia o cristianismo verdadeiro. Que nós possamos viver no dia a dia como mostrar para as pessoas que nós temos uma vida centrada em Cristo e isso mudou o nosso viver. E assim nós estamos falando para as pessoas, para resgatar pessoas do mundo. Para que nós viemos nesse mundo? Para lutar contra os poderes e a hoste satânica, para retirar pessoas do inferno. Será que nós estamos fazendo isso? Quero convidar vocês a mudar de vida. Quero convidar vocês a ser cristão verdadeiro. Que Cristo comece a crescer cada vez mais na nossa vida e nós, pouco a pouco, vá diminuindo até o dia que nós desapareçamos e na nossa vida haja só Cristo. Amém? Vamos orar? Paizinho querido, eu quero erguer a minha oração mais uma vez à tua presença, te agradecendo pela palavra que tu nos deixou. Te agradecendo, Senhor, por o livro de João, que é um livro que mostra o amor por ti. Mostra, Senhor, a tua grandeza e a tua profundidade. Que nós possamos, Senhor, de verdade transformar o nosso viver. Que nós possamos ser cheios do teu Espírito. Que nós possamos, Senhor, aonde nós andar, exalar o aroma suave do Cordeiro de Cristo. Que as pessoas possam sentir em nós a salvação. Que as pessoas possam sentir em nós a cristandade. Que as pessoas possam ver em nós o reflexo de Cristo. Que nós sejamos pessoas que andem de acordo com a tua santa e maravilhosa vontade. Somos seres humanos, sim, Senhor. Somos pecadores, sim. Mas mesmo assim, a tua palavra diz que tu nos amou a tal ponto de, mesmo em pecado, tu nos resgatar. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, por tu ser esse Deus tão grandioso, que nos tirou do pecado, nos tirou do lamaçal e nos trouxe para um reino de luz. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias, que não têm fim e se renovam a cada manhã. Motivo esse que não nos permite ser consumidos, porque se nós realmente recebêssemos o que nós merecemos, estaríamos perdidos. Obrigado, Senhor, por tu não nos pagar por meritocracia. Obrigado, Senhor, por tu nos pagar por misericórdia e graça. Muito obrigado, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela presença de todos vocês. Quarta-feira nós estamos aqui novamente falando a respeito do Salmo 119 e domingo que vem nós estamos aqui novamente falando como é que nós vamos nos transformar e como é que nós vamos fazer esse chamado acontecer na nossa vida. Amém? Fique na paz, que Deus abençoe e até quarta-feira, se Deus quiser.